Olá a todos, dando prosseguimento à disciplina de Fisiologia, então nós vamos abordar na aula de hoje o tópico distribuição da ventilação, distribuição da perfusão e ao final então também os princípios básicos que governam as trocas gasosas. Como referência para estudo de vocês podem utilizar o capítulo 23 do Bernoulli, da 7ª edição de 2018 e esse livro pode ser acessado na minha biblioteca virtual daqui da nossa universidade. Também gostaria de reforçar que todo o material utilizado nesta aula dos direitos autorais da editora e dos autores do referido livro. Inicialmente eu gostaria de pontuar que ao final desta aula os alunos poderão ter condições necessárias para compreender as seguintes questões. Primeiro, poderão definir então quais são os determinantes da ventilação pulmonar, da ventilação como um todo, que é obtida pela multiplicação do volume de ar corrente pela frequência respiratória. Deverão definir a ventilação do espaço morto, que se subdivide em espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico. Uma parte dessa aula foi discutida nas aulas anteriores, de fisiologia respiratória também. Deverão também definir o que nós chamamos de ventilação alveolar, que é onde efetivamente acontece a principal função do sistema respiratório, que é a realização da troca gasosa. Deverão também entender quais são os fatores que influenciam na distribuição da ventilação e na distribuição da perfusão pulmonares, o que é importante para uma adequada troca gasosa também. Poderão descrever a composição gasosa no ar ambiente, a sua diferença entre a via aérea e a composição gasosa do ar alveolar e também explicar como que essa composição varia com as mudanças na fração inspirada de oxigênio em função da mudança na pressão atmosférica ou na pressão barométrica. E ao final da aula também nós vamos discutir então os principais princípios que governam a difusão, que é governada pela lei de Fick. Inicialmente eu gostaria de dizer que a distribuição da ventilação ela é fortemente influenciada pela ação da gravidade. Nessa figura aqui ao lado, vocês podem observar o comportamento da pressão intrapleural no ápice do pulmão e na base do pulmão em um indivíduo em bipedestação. Ou seja, nessa posição, se nós medirmos a pressão intrapleural no ápice, nós vamos ter ao redor de menos 10 centímetros de água de pressão subatmosférica no ápice do pulmão, comparando com menos 2 centímetros de água na base do pulmão. Então, nós podemos observar que existe uma maior negatividade da pressão intrapleural no ápice comparado com a base. Isso se deve basicamente porque, pela ação da gravidade, o pulmão pesa sobre o diafragma, que está aqui embaixo, e traciona a pleura parietal, que está aqui em cima, em direção inferior. Então, essas duas ações, o peso do pulmão e a tração exercida por esse peso do pulmão, geram valores mais subatmosféricos de pressão no ápice comparado com a base. E se eu mudar a posição corporal, ou seja, se eu adotar um decúbito lateral direito, por exemplo, esse mesmo comportamento acontece. Então, no decúbito lateral direito, por exemplo, a pressão intrapleural no pulmão direito é mais próxima de zero do que a pressão intrapleural no pulmão esquerdo. E isso influencia enormemente na distribuição da ventilação pelo seguinte fator. Olhem aqui para essa figura que mostra o comportamento da pressão intrapleural aqui e o comportamento do volume pulmonar. Então, se vocês lembrarem da aula passada, o conceito de complacência é qual? Complacência é igual ΔV, ou seja, a variação de volume, dividido pela variação de pressão. Então, ΔV dividido por ΔP é o que nós podemos utilizar para calcular a complacência. Aplicando esse conceito da complacência aqui, né, nesse gráfico volume-pressão, o que nós podemos observar se eu calcular a complacência de um alvéolo basal e se eu calcular a complacência de um alvéolo apical? Então, olhando para o alvéolo basal primeiro, olhem aqui, o ΔP está aqui, é este valor aqui, em torno aproximadamente, eu acredito, de 2 centímetros de água. E o ΔV é este valor aqui.
Então, comparando, dividindo ΔV por ΔP, nós vamos ter um valor de pressão, um valor de complacência. Se eu pegar esse mesmo cálculo e aplicar para o alvéolo que está no ápice, olhem a diferença. Olha a ΔV como é bem menor no ápice comparado com esse ΔV da base. Enquanto que o delta de pressão é mais ou menos igual, é parecido. Então, nós podemos afirmar, por esse conceito, que a complacência dos alvéolos apicais é menor que a complacência dos alvéolos basais. Por quê? Porque os alvéolos apicais, em função de terem uma maior tração externa exercida pela pressão subatmosférica, eles se encontram mais abertos, mais cheios de ar. Logo, no início da fase inspiratória, eles vão receber menos ar porque eles estão menos complacentes, porque eles já estão mais cheios. Enquanto que os alvéolos da base, por terem uma complacência melhor, vão estar mais vazios. E a maior parte do ar que nós vamos inalar durante a fase inspiratória vai então se dirigir para as regiões mais basais do pulmão quando eu estiver em posição de bipedestação. Por causa disso, então, nós podemos dizer que a ventilação é melhor nas bases comparada com os ápices por causa dessa modificação ou por causa desse comportamento da complacência pulmonar que é fortemente influenciada pela ação da gravidade, certo? E, na verdade, foi mensurado isso através da inalação de um gás radioativo e se mediu, então, se contou a radiação através de equipamentos específicos que fazem a contagem do material radioativo. Então, o que nós podemos observar aqui? Que indo da base em direção ao ápice, nós temos uma queda na ventilação pulmonar, na distribuição da ventilação pulmonar, que é exatamente o que nós discutimos no exemplo anterior. Então, só para confirmar que, em verdade, as bases ventilam mais do que os ápices quando o indivíduo está em bipedestação. Com relação à distribuição da perfusão, existe também um comportamento muito parecido. Com relação à perfusão, nós podemos subdividir as áreas pulmonares em 3 zonas, a zona 1, zona 2 e zona 3. Essa subdivisão foi proposta por West, que foi um estudioso de fisiologia respiratória. Inclusive tem um livro só sobre fisiologia respiratória do autor chamado John B. West. Se vocês têm interesse, vocês podem procurar por esse livro que ele vai trazer informações adicionais importantes sobre o sistema respiratório também. Então, o que nós podemos observar com relação à distribuição da perfusão nas diferentes zonas pulmonares propostas por West? Primeiro, é importante considerar 3 valores de pressão. A pressão ao redor, que é a chamada pressão alveolar, a pressão arterial, que é a pressão de entrada no sangue venoso, aquele sangue que vem do coração direito e está chegando no capilar pulmonar, e a pressão de saída, que é a pressão venosa, que é aquele sangue que está saindo do capilar e levando o sangue oxigenado de volta para o coração esquerdo. Então, com relação à pressão alveolar, como a gente falou anteriormente, os alvéolos apicais têm mais ar no seu interior, logo a pressão alveolar é maior. Então, esse valor de pressão alveolar é maior, até inclusive muitas vezes supera o valor de pressão de entrada no capilar, que é a pressão venosa. E também supera o valor da pressão arterial, desculpe, e também supera o valor de pressão de saída do capilar alveolar, que é a pressão venosa. Então, nós temos a pressão alveolar maior que a pressão arterial, que é maior que a pressão venosa. Por causa disso, o capilar alveolar ele é comprimido e existe pouca passagem de sangue por esses capilares alveolares na posição de bipedestação. Na verdade, sempre existe uma passagem de sangue, mas ela é bem menor comparada com as outras regiões. Em situações de alterações hemodinâmicas muito importantes, como queda da pressão arterial ou uma crise hipotensiva muito importante, pode haver até redução ou até desaparecimento do fluxo de sangue nessas áreas mais distantes do solo, que são as áreas apicais do pulmão. Mas isso é só numa situação excepcional. Indo para a segunda região, que é a zona 2 do pulmão, que também nós podemos observar então que na zona 2 do pulmão a pressão arterial agora acaba superando a pressão alveolar, porque há menos ar no interior desses alvéolos aqui, então a pressão ao redor é menor que a pressão arterial. Mas ainda assim, a pressão ao redor continua maior que a pressão venosa, que é a pressão de saída do capilar aqui. Então nessa região a perfusão aumenta, mas ainda existe uma
pequena restrição na perfusão em função da pressão alveolar ser maior do que a pressão venosa, que é a pressão de saída do capilar. E por fim, a terceira área, ou a terceira zona de West, que é a região mais próxima da base do pulmão, mostra que aqueles alvéolos da base têm pouco ar no seu interior, logo a pressão alveolar é bem baixa. Entretanto, há um volume de sangue muito grande no interior dos capilares, até por ação da gravidade, que distribui o sangue também para regiões mais próximas do solo. Então, nós podemos observar nessa terceira zona que a pressão arterial é maior que a pressão venosa, portanto, há um movimento de fluido ou de sangue nesse sentido, em função dessas diferenças entre a pressão arterial e a pressão venosa, e a pressão ao redor, que é a pressão alveolar, é menor do que as duas anteriores. Logo, não há compressão muito grande desses capilares e, portanto, a perfusão é maior nessa região. Então, da mesma forma que a ventilação em bipedestação, que é pequena na base e vai aumentando, pequena no ápice e vai aumentando em direção à base, a perfusão também se comporta dessa mesma forma. Há menos perfusão no ápice e maior perfusão em direção à base. E isso também foi mensurado no gráfico que fez a contagem do material radioativo, agora infundido, né, endovenosamente. Então, vocês podem observar que a maior contagem da perfusão acontecia nas regiões mais próximas da base. E quando se ia em direção ao ápice, há uma diminuição, né, da contagem desse material radioativo, mostrando uma diminuição da perfusão pulmonar no ápice. Então, da mesma forma, há uma diminuição da perfusão da base em direção ao ápice. Mas se vocês observarem bem, essa diminuição da perfusão é muito mais acentuada do que a diminuição da ventilação. Então, a base perfunde muito mais do que o ápice, e a diminuição da perfusão é muito maior no ápice do que com relação à diminuição da ventilação. Outro aspecto que é importante comentar e que vai também influenciar nessa distribuição da perfusão é o que a gente chama de resistência vascular pulmonar, que é altamente influenciada pelo volume de ar no interior do pulmão, no interior dos alvéolos, como a gente já também comentou. Então aqui essa figura mostra de forma importante o comportamento da resistência vascular pulmonar total, nessa linha em vermelha contínua aqui, e aqui abaixo, na primeira linha pontilhada, o comportamento da resistência vascular pulmonar nos capilares extraalveolares, e nessa outra linha com pontos maiores, o comportamento da resistência vascular pulmonar nos capilares que são aqueles chamados alveolares. Então, aqueles capilares que passam pelo alvéolo e fazem troca gasosa são chamados capilares alveolares, e aqueles outros capilares que servem para nutrir outras estruturas dentro do pulmão e que não fazem parte da troca gasosa são chamados capilares extraalveolares. E os dois fazem parte então da resistência capilar pulmonar total. Como que isso acontece com relação ao volume? Então, a menor resistência capilar pulmonar, ela se encontra próximo ao volume da capacidade residual funcional, que é um volume que nós encontramos dentro do pulmão ao final da fase expiratória. Conforme eu vou aumentando o volume de ar no interior do pulmão, vocês podem observar aqui que a resistência pulmonar total vai aumentando. Às custas do quê? Às custas da compressão que o ar alveolar está exercendo sobre os capilares alveolares. Então há um aumento da resistência capilar alveolar que reflete no aumento da resistência capilar total quando nós saímos da capacidade residual funcional e vamos insuflando o pulmão até chegar à capacidade pulmonar total. Ao contrário, se eu diminuir muito o volume de ar no interior do pulmão, né, também vai haver um aumento da resistência total capilar pulmonar, só que agora por um outro motivo, por um outro fator. Por um aumento principalmente na resistência dos capilares, que são os capilares extraalveolares. Aqui tem um fenômeno chamado de interdependência mecânica, que nós podemos explicar da seguinte forma. Quando o volume de ar no pulmão diminui, como acontece nessa situação aqui, nós temos uma menor tração da pressão intrapleural sobre os capilares extraalveolares, que não sofrem a pressão do ar alveolar. E essa menor tração acaba fazendo com que alguns capilares extraalveolares colabem. Então há, na verdade, uma redução do território vascular na qual o sangue pode se redistribuir
dessa forma, aumentamos muito a pressão dos capilares extra-alveolares, o que aumenta a pressão capilar pulmonar total, ou a resistência vascular pulmonar total. Isso aqui acontece, por exemplo, quando nós temos uma situação de alteração do volume pulmonar numa atelectasia de grande extensão, por exemplo, ocupando, né, um lobo inteiro de um pulmão, ou até mesmo algumas atelectasias podem fazer com que um pulmão inteiro fique colabado. Nessa situação, nós teremos um aumento muito grande da resistência vascular pulmonar total e uma influência muito grande dessa resistência na perfusão pulmonar total, que pode trazer, então, influência para a troca gasosa, em função dessa modificação e da redistribuição do sangue nos diferentes territórios do nosso pulmão. E essa é uma imagem que ilustra todos esses conceitos que a gente discutiu até aqui. Então, de novo, um indivíduo na posição de bipedestação, aqui o ápice e aqui a região intermediária do pulmão e aqui embaixo a região basal do pulmão. Aqui do lado esquerdo, vocês podem observar as informações importantes sobre a distribuição da ventilação. Então, com relação à distribuição da ventilação, nós temos no ápice uma pressão intrapleural mais subatmosférica. Isso gera um maior gradiente de pressão transmural e isso produz, então, a presença de alvéolos maiores, porque tem mais ar no seu interior. Logo, eles são menos complacentes e durante a inspiração, então, eles recebem menos ar, ou seja, a ventilação é menor nos alvéolos apicais quando eu estou em bipedestação. Se eu olhar para a base do pulmão, você pode observar que o tamanho do alvéolo modifica, ele diminui, ele tem menos ar no seu interior. Por quê? Porque a pressão intrapleural é menos subatmosférica, tem um menor gradiente de pressão transmural, logo o alvéolo fica mais vazio e, portanto, ele é menor e mais complacente. Logo, a maior parte da ventilação durante a fase inspiratória se distribui para esses alvéolos da base. Por isso que a distribuição é maior da ventilação na região basal. Da mesma forma, a perfusão, como a gente já comentou também, é menor no ápice, né? Os capilares estão mais comprimidos pela presença de um grande volume de ar dentro do pulmão. Logo, a resistência vascular pulmonar é maior na região apical. Então, tem menos pressão intravascular, tem menos recrutamento e menos distensão dos capilares, tem maior resistência e tem menor fluxo sanguíneo, tem menor perfusão na região apical. Quando eu for para analisar a região basal pela ação da gravidade também, que influencia na redistribuição do volume de sangue, tem maior pressão intravascular nesses capilares basais, tem maior recrutamento e maior extensão desses capilares, tem menor resistência ao fluxo e, consequentemente, tem maior fluxo sanguíneo nessa região basal. Então, observando aqui o comportamento das duas variáveis que vão ser fundamentais e que vão ser as determinantes da troca gasosa, que são a distribuição da ventilação e a distribuição da perfusão. Importante também chamar a atenção que as relações entre a ventilação e a perfusão são diferentes nessas diferentes regiões pulmonares e elas geram diferentes pressões parciais nos gases importantes para a troca gasosa. Então essa figura, que é do capítulo lá do Berne-Levy, que eu recomendei para vocês, mostra o comportamento do volume, aqui nessa primeira coluna. Aqui na segunda coluna mostra o comportamento da ventilação alveolar em litros por minuto. A terceira coluna mostra o comportamento da perfusão pulmonar em litros por minuto também. Aqui a relação entre a ventilação e a perfusão nessa quarta coluna. E tem mais duas colunas que são importantes nessa figura que eu quero chamar a atenção de vocês, que são a pressão parcial de oxigênio. Então nessa coluna aqui está mostrando o comportamento da pressão parcial de oxigênio. E aqui o comportamento da pressão parcial de CO2 nessa outra coluna. E essas duas linhas que apresentam esses valores numéricos são essas variáveis na região apical, no indivíduo em bipedestação, e na região basal também de um indivíduo em bipedestação. Então, o que nós podemos observar de diferença, principalmente com relação à ventilação que a gente já viu? Menos ventilação no ápice, ou seja, 0,24 litros por minuto, enquanto que na base 0,82 litros por minuto. Menos perfusão no ápice, ou seja, 0,07 litros por minuto no ápice, comparado com 1,29 litros por minuto na região basal. Uma relação ventilação-perfusão maior no ápice,
comparada com uma relação ventilação-perfusão menor na base, e essa diminuição na relação ventilação-perfusão representa, na verdade, um equilíbrio maior entre a distribuição da ventilação e a distribuição da perfusão, que favorece a troca gasosa. A relação ideal para uma melhor troca gasosa fica quando a relação ventilação-perfusão está próxima de 0,8, 0,9 até próxima de 1, ou seja, quando existe uma mesma quantidade de ar para uma mesma quantidade de sangue, e isso torna então a relação ventilação-perfusão equilibrada, o que é o mais adequado para uma boa troca gasosa. E a coluna da pressão parcial de oxigênio mostra também que no ápice nós temos uma pressão parcial de oxigênio maior comparada com a pressão parcial de oxigênio da base. E da mesma forma, a pressão parcial de CO2 é menor no ápice e maior na base. E isso está acontecendo exatamente por essas diferenças na distribuição da ventilação, porque como o ápice perfunde menos, então capta menos oxigênio do ar alveolar, logo a pressão parcial é maior. Capta mais oxigênio do ar alveolar basal, logo a pressão parcial de oxigênio é menor. Da mesma forma o CO2, né? Como a perfusão é maior na base, acaba havendo maior liberação de CO2 dos alvéolos basais e menor liberação de CO2 dos alvéolos apicais. Por isso a pressão parcial de CO2 é menor no ápice e maior na base. Um aspecto que eu acho interessante para chamar a atenção para vocês aqui e que tem relação com a semiologia e com a fisiopatologia, principalmente do sistema respiratório, é esse aspecto aqui com relação à pressão parcial de oxigênio. Lá na disciplina de pneumologia ou na disciplina na clínica, vocês vão observar que aqueles pacientes que têm lesões tuberculosas pulmonares, geralmente vocês vão observar na imagem radiológica que essas lesões tuberculosas se concentram mais na região do ápice ou nas regiões superiores do pulmão. E o motivo pelo qual isso acontece está explicado exatamente aqui. O bacilo de Koch, que é uma bactéria que transmite a tuberculose, que é responsável pela tuberculose, é um micro-organismo aeróbio, ou seja, ele depende da presença de oxigênio para sua sobrevivência e para sua multiplicação. Logo, naqueles indivíduos infectados pelo bacilo, a maior parte desses micro-organismos vão se alojar nas regiões onde tem mais oxigênio, que são as regiões apicais. Por isso que as maiores lesões produzidas pelo bacilo da tuberculose, pelo bacilo de Koch, se encontram na região apical, em função da região apical ter mais pressão parcial de oxigênio comparado com a região basal. Isso não é exclusivo lá, mas acontece principalmente na região apical, essas lesões de tuberculose, tá bom? Indo adiante, então, como eu disse para vocês, a principal função do nosso sistema respiratório é de promover uma adequada troca gasosa. Então, existem alguns fatores que são importantes que nós devemos conhecer para entender o que é fundamental para acontecer uma adequada troca gasosa. E essa troca gasosa é basicamente governada pela lei de Fick, que está sendo mostrada nesta figura aqui. A lei de Fick diz o seguinte, que a difusão dos gases vai depender de vários fatores. Um deles é a área de contato. Então, esse A aqui representa a área de contato entre o ar que está no interior do alvéolo e o sangue que está passando pelo capilar aqui. Então, pela lei de Fick, quanto maior a área de contato, maior vai ser a capacidade de difusão dos gases. E se a gente for lembrar e revisar a anatomia do pulmão, nós podemos, se nós abrirmos individualmente cada alvéolo, nós teremos uma área de secção transversa mais ou menos 70 a 80 metros quadrados. Então, olhem como é grande a área de contato do ar alveolar com o sangue para fazer ou para permitir uma adequada difusão dos gases. Então, pela lei de Fick, quanto maior a área de contato, maior vai ser a difusão. Isso é um aspecto bem importante que é fundamental para uma boa difusão dos gases, né, na membrana alvéolo capilar. Além da área, a difusibilidade de cada gás também vai influenciar na difusão ou na passagem desse gás entre o ar alveolar e o sangue capilar que está passando por aqui. Considerando os dois gases principais, que são o oxigênio e o dióxido de carbono, nós podemos observar que o CO2, por razões do seu peso molecular,
ele é 30 a 35 vezes mais difusível do que o oxigênio. Logo, né, há uma difusibilidade maior do CO2 comparada com o oxigênio. E quanto maior essa difusibilidade, né, ou maior essa capacidade de difusão desse gás na membrana alvéolo capilar. E no caso desses dois gases, a difusão do CO2 é muito maior do que a difusão do O2. Então, nós podemos ter uma capacidade muito maior de difusão do CO2 comparada com a difusão do oxigênio. O terceiro aspecto que também determina ou influencia na capacidade de difusão ou na difusão dos gases é a diferença na pressão parcial dos gases entre os dois lados, ou seja, a pressão 1 seria a concentração da pressão parcial no lado alveolar e a pressão 2 a concentração da pressão parcial no lado capilar. Então, de novo, né, com relação ao oxigênio, nós vamos ver na sequência, a pressão parcial do oxigênio é muito maior no ar alveolar comparada com o sangue capilar que está retornando à periferia. Então, o oxigênio se difunde do alvéolo para o capilar por causa dessa diferença na pressão parcial. Ao contrário, o CO2 tem uma pressão parcial maior no sangue capilar que está retornando da periferia no sangue venoso. Então, o CO2 se difunde do ar do sangue capilar em direção ao ar alveolar, que tem uma menor pressão parcial. Então, o terceiro aspecto que modifica ou que influencia na difusão dos gases é a diferença na pressão parcial. Então, a difusão também é diretamente proporcional a essa diferença. Quer dizer que quanto maior for a diferença na pressão parcial, maior vai ser a capacidade de difusão dos gases. Do oxigênio do alvéolo em direção ao sangue e do CO2 do sangue em direção ao alvéolo. E por fim, o quarto aspecto que também acaba influenciando na difusão dos gases é a espessura da membrana alvéolo capilar, que é essa distância entre o ar alveolar e o sangue capilar. Então, quanto maior for a espessura dessa membrana, menor é a difusão. Então, nós podemos dizer que a difusão é inversamente proporcional à espessura, ou seja, se a espessura da membrana dobrar seu tamanho, a difusão pode cair pela metade, em função dessa regra que é determinada pela lei de Fick. Isso acontece às vezes na presença de edema pulmonar, por exemplo, quando tem acúmulo de líquido nessa região intersticial, afastando o ar alveolar do sangue capilar. Então, esse aumento na espessura da membrana pode trazer problemas de difusão dos gases e trazer como resultado hipoxemia, por exemplo, no edema agudo de pulmão, quando há aumento então do líquido nessa região intersticial. Então, esses são os fatores que fazem parte da lei de Fick que acabam influenciando de forma muito importante a difusibilidade ou a difusão dos gases entre o alvéolo e o sangue que está passando pelo capilar. E para entender um pouco melhor isso, nós podemos tentar explicar diferentes modelos de unidades pulmonares. Então, esse primeiro modelo mostra então que a pressão parcial do oxigênio no ar alveolar, no ar inalado, é em torno de 150, depois a gente vai entender por que é 150 milímetros de mercúrio, e a pressão de CO2 é zero porque, no ar atmosférico, porque praticamente não existe pressão parcial de CO2 no ar atmosférico. Quando esse ar é inalado, ele vai chegar no alvéolo, né, que é onde está passando o sangue, com uma pressão parcial de oxigênio um pouco menor, de 102 milímetros de mercúrio, a gente vai entender por que depois. Enquanto que a pressão parcial de CO2 é maior porque o alvéolo está recebendo o CO2 que está sendo produzido pelo metabolismo corporal, então a pressão parcial de CO2 é maior aqui no ar alveolar. E essas são duas unidades, então, que têm um padrão normal de comportamento com relação às pressões parciais. Também nós podemos observar aqui a pressão parcial do sangue venoso, que é aquele sangue que vem chegando à periferia, em relação ao oxigênio, que é de 40 milímetros de mercúrio, e em relação ao CO2, que é de 46 milímetros de mercúrio. Por que menor? Porque o oxigênio está sendo consumido, então o sangue venoso que volta da periferia volta com uma pressão parcial de oxigênio menor comparada à pressão parcial do sangue arterial. E o CO2 que é produzido na periferia é transportado de volta para o pulmão pelo sangue venoso, também vai apresentar então uma pressão parcial de CO2 maior comparado com a pressão parcial de CO2 do alvéolo. E do lado arterial, né, ou do lado do sangue oxigenado, que é o lado venoso, que são as veias pulmonares que transportam esse sangue de volta para o coração, nós podemos encontrar o equilíbrio. Então, a pressão parcial de oxigênio do sangue arterial está em equilíbrio com a pressão parcial de oxigênio do ar alveolar. Então, o valor é de 102 milímetros de mercúrio.
E da mesma forma, a pressão parcial de CO2 do sangue arterial está em equilíbrio com a pressão parcial de CO2 do ar alveolar, que é de 40 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui representa uma unidade pulmonar normal, que é onde a ventilação é adequada e a perfusão é adequada e a troca gasosa está acontecendo de forma adequada. Então, o sangue venoso chega com pouca pressão parcial de oxigênio e sai com uma alta pressão parcial de oxigênio, ele chega com mais pressão parcial de CO2 e sai com menos pressão parcial de CO2 do lado arterial. Essa é uma imagem que ilustra uma modificação, uma alteração nessa unidade funcional do pulmão. O que nós podemos observar aqui? Que a ventilação está normal, porque as pressões parciais de oxigênio e de CO2 no alvéolo estão normais. O metabolismo também está normal, mas existe uma parte do sangue que retorna da periferia em direção ao coração e que não passa para fazer troca gasosa. Isso é o que a gente chama de desvio da direita para a esquerda. Então essa é uma unidade pulmonar que mostra um desvio da direita para a esquerda. Isso acontece frequentemente nas anomalias congênitas do coração, principalmente naquela situação de comunicação interatrial, que é uma comunicação entre os átrios, ou comunicação interventricular, que é uma comunicação entre os ventrículos por uma deficiência na formação do septo interatrial ou do septo interventricular. Nessa situação, então, o que acontece? Parte do sangue que retorna da periferia se mistura, né, no coração com o sangue oxigenado que veio do pulmão. Então existe uma mistura de sangue venoso nesse shunt direita-esquerda com o sangue que fez troca gasosa, com o sangue que está oxigenado. Então por isso que nessa situação há uma menor pressão parcial total do oxigênio no sangue arterial e isso pode gerar uma hipoxemia importante dependendo do grau de mistura entre o sangue venoso e o sangue arterializado no coração. Então essa é uma alteração importante da relação entre ventilação e perfusão, e que culmina com a presença de hipoxemia, que é uma diminuição muito importante da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Outra situação também de alteração é a que está mostrando aqui. Ó. Aqui nós temos de novo, né, a pressão venosa normal de oxigênio, a pressão de CO2 normal. Nessa situação nós temos então uma obstrução total da ventilação, como acontece, por exemplo, na obstrução de um bronquiofonte por um corpo estranho que foi aspirado, ou então até pela presença de um tumor que está comprimindo o bronquiofonte, limitando então a ventilação completa naquela unidade pulmonar, naquele pulmão, por exemplo. Então nós temos um pulmão que não ventila, porque existe uma obstrução da ventilação, e um outro pulmão que ventila normal. Normalmente, às vezes, esse outro pulmão que ventila normal tenta até superar aquele pulmão que não está ventilando. Então, vocês podem observar que a pressão parcial de oxigênio no pulmão que tem ventilação normal é maior do que a que nós vimos antes no pulmão normal, para tentar compensar. E a pressão parcial de CO2 é menor também, porque há uma hiperventilação desse pulmão que tenta compensar a ausência do outro. Nessa situação, nós temos também uma parte do sangue que passa por esse pulmão aqui, que não está ventilando e que não faz troca gasosa. Então essa parte do sangue que não fez troca gasosa acaba se misturando com a parte do sangue que fez troca gasosa nesse pulmão aqui. E isso gera então um valor também de uma pressão parcial de oxigênio muito reduzida no sangue arterial, com consequente hipoxemia. Então é uma outra situação que está associada com a alteração na pressão parcial de oxigênio do sangue arterial por uma alteração na ventilação. E a quarta situação é parecida com essa, só numa magnitude um pouco menor. Então nós temos aqui de novo, né, um pulmão com uma ventilação diminuída, que pode ser pela presença de edema, por exemplo, de mucosa, ou uma obstrução parcial de um brônquio pela presença de secreção. Então nós temos uma unidade pulmonar ventilando menos e o sangue passando por aqui e fazendo menos troca gasosa, enquanto a outra unidade pulmonar ventila normal e faz troca gasosa normal. A mistura do sangue que passou por essas duas unidades vai produzir também um grau de hipoxemia de forma variada, dependendo do grau de obstrução ou do grau de diminuição da ventilação dessa unidade aqui, em função da presença de edema, em função da presença de uma obstrução. Então, esses exemplos são para caracterizar que as alterações na ventilação podem ocasionar dificuldade na troca gasosa, como também as alterações na perfusão podem estar associadas com uma dificuldade na troca gasosa, levando então à hipoxemia
que é a diminuição da pressão parcial de oxigênio do sangue arterial, ou até a hipercapnia, que é um aumento da pressão parcial de CO2 também no sangue arterial, naqueles pacientes que são retentores de CO2 que têm, então, essa característica que nós chamamos de hipercapnia. Com relação então ao comportamento das pressões parciais na composição do ar, nós podemos observar aqui essa imagem que mostra diferentes situações. Aqui no lado esquerdo é o ar inalado, né, que é o ar atmosférico, sempre pensando que essas pressões parciais são presentes ao nível do mar. Aqui o ar exalado, aqui o sangue venoso, né, as pressões parciais no sangue venoso. Aqui as pressões parciais no sangue arterial, que são influenciadas pelas trocas gasosas. E aqui as pressões parciais dos tecidos periféricos. O que eu quero chamar a atenção e de forma importante aqui? É com relação ao CO2 e ao O2, principalmente. Então, no ar inalado, ao nível do mar, a pressão parcial de CO2 é mais ou menos 158 milímetros de mercúrio. E isso é dado pela pressão atmosférica. Então, se nós fizermos uma regrinha de 3, onde ao nível do mar a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio ou uma atmosfera, e nós sabemos que 21% dessa pressão atmosférica corresponde à pressão parcial de oxigênio, nós vamos ter um valor de pressão parcial de oxigênio em torno de 158, 160 milímetros de mercúrio de oxigênio no ar inalado. O CO2, que não existe em alta concentração no ar atmosférico, então ele tem uma pressão parcial de 0,3 milímetros de mercúrio, que é praticamente nula ou inexistente. Conforme esse ar vai sendo inalado, vocês lembram lá na aula passada que nós comentamos sobre a função das vias aéreas superiores e das vias aéreas de condução, que eram de aquecer, filtrar e umidificar esse ar inalado. Conforme esse ar vai sendo inalado, ele vai sendo umidificado e aquecido. E essa umidificação e esse aquecimento vão aumentar a formação de um componente que nós chamamos de vapor d'água, que na pressão atmosférica é de 5,7 milímetros de mercúrio, enquanto que no ar alveolar é de 47. Então há um aumento da umidificação desse ar, e essa umidificação forma mais vapor d'água, e por isso que a pressão de vapor d'água aumenta, ocupando parte do espaço que seria ocupado pelo ar, pela pressão parcial de oxigênio, e ocupando também uma parte do oxigênio que se encontra livre quando é inalado. Então, há uma diminuição da pressão parcial de oxigênio no ar alveolar, porque parte desse oxigênio ou parte desse espaço é ocupado pela produção de vapor d'água, porque o ar é umidificado e aquecido conforme ele vai passando pelas vias aéreas. E o outro aspecto que também acaba diminuindo a pressão parcial de oxigênio, comparando o ar alveolar com o ar inalado, é que parte do oxigênio está na forma de CO2 que o organismo está produzindo e está liberando nesse espaço alveolar que é limitado. Então, existe uma pressão parcial de CO2 maior dentro do ar alveolar, de 40 milímetros de mercúrio, comparado com o ar inalado, e essa pressão parcial de CO2 acaba, então, diminuindo a pressão parcial de oxigênio. Então, por isso que a pressão parcial de O2 no ar alveolar é menor que a pressão parcial de CO2 no ar inalado. Se eu for olhar para o sangue que está saindo arterializado aqui, então nós temos uma pressão parcial de oxigênio de 95 milímetros de mercúrio, de CO2 de 40, porque houve um equilíbrio quando o sangue passou pelo alvéolo, e uma pressão de vapor d'água de 47 também, que é a mesma pressão de vapor d'água do alvéolo. Por que é importante isso aqui? Porque o sangue venoso que chega da periferia chega com uma pressão parcial de O2 baixa, porque o oxigênio foi consumido pelo tecido periférico. Então, quando ele passa pelo capilar alveolar, vai haver então a passagem, como a gente já falou, de oxigênio do alvéolo para o sangue por causa da diferença de pressão parcial. Ao contrário, o CO2 que chega no sangue venoso com uma pressão parcial de 46 encontra uma pressão parcial no alvéolo de 40. Então ele sai do sangue e vai para o alvéolo, né? E depois vai ser posteriormente exalado, né, na fase expiratória e se misturar com ar atmosférico. Então o sangue arterializado sai com uma pressão parcial de CO2 igual à pressão parcial de CO2 do alvéolo, porque houve passagem do CO2 do sangue venoso para o alvéolo e o sangue sai com essa pressão parcial de CO2. Existe uma pequena diferença na pressão parcial de oxigênio, que vocês podem observar aqui,
no sangue arterial com relação ao alvéolo, que é em torno de 100 aqui, e no sangue arterial está em torno de 95. Essa pequena diferença é produzida por o que a gente chama de shunt fisiológico. O que é o shunt fisiológico? O shunt fisiológico é produzido porque na circulação coronariana, que é a circulação que produz a nutrição do miócito, né, ou do miocárdio, né, as coronárias, né, acabam diminuindo a sua pressão parcial de oxigênio, porque o miócito está utilizando esse oxigênio, e passando pelos capilares e formando as vênulas ou as veias que drenam esse sangue não oxigenado que foi responsável pela nutrição do coração para o interior da cavidade ventricular. Então, uma parte do ventrículo esquerdo, né, que recebeu o sangue oxigenado do pulmão, acaba se misturando com o sangue não oxigenado que foi responsável pela nutrição do próprio miocárdio, do próprio coração. Essas veias são chamadas de veias de tebesianas ou veias de Tebésios, e elas são responsáveis então pela mistura de sangue venoso com sangue arterial no interior da cavidade ventricular. Isso produz então essa pequena redução da pressão parcial de oxigênio do sangue arterial, que saiu do capilar alveolar com uma pressão parcial em torno de 100 e sai do coração com uma pressão parcial em torno de 95, no que a gente chama de shunt fisiológico, tá? Então por isso que existe essa pequena diferença. Bom, aí chegando lá na periferia, né, a pressão parcial de oxigênio aqui no capilar é grande, a pressão parcial de oxigênio no alvéolo é pequena, então o oxigênio se difunde do capilar para o tecido. A pressão parcial de CO2 no tecido é maior, porque ele está produzindo CO2 em função do consumo de oxigênio, né? Então há uma produção de CO2 pelo metabolismo celular, e o CO2 tem uma pressão parcial maior aqui no tecido, então ele se difunde para o capilar e daí volta para o coração com uma pressão parcial de CO2 maior no sangue venoso, e uma pressão parcial de CO2 menor no sangue venoso, e esse ciclo é contínuo até que haja então uma adequada troca gasosa. Então essas pressões parciais são importantes porque elas são determinantes de uma adequada troca gasosa. E lembra da lei de Fick? Um dos principais fatores que influencia na difusão do gás é exatamente a diferença na pressão parcial. E isso vale tanto para a difusão aqui no alvéolo, como vale para a difusão no tecido periférico também, tá? E para terminar essa aula de hoje, então é importante a gente olhar para a influência da pressão atmosférica, né, ou da pressão barométrica no comportamento das pressões parciais, né, principalmente de oxigênio, em diferentes níveis, né, de pressão atmosférica. Então, aqui é o nível do mar, que nós já comentamos, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, isso equivale a uma pressão parcial de oxigênio em torno de 160 milímetros de mercúrio, porque é 21% dessa composição, né, dessa pressão parcial, é a pressão parcial de oxigênio. Conforme eu vou subindo a altitudes maiores, né, passando para altitudes onde a pressão atmosférica diminui, né, conforme vai aumentando a altitude, vai diminuindo a pressão atmosférica, a pressão barométrica, porque nós estamos nos afastando do nível do mar, nós vamos então tendo diminuição da pressão atmosférica. Nos Andes, a pressão atmosférica é 380, e lá no pico do Monte Everest, por exemplo, que é o ponto de maior altitude do nosso planeta, a pressão atmosférica é 253 milímetros de mercúrio. Se eu for fazer o cálculo da pressão da pressão parcial de oxigênio na altitude, considerando essa pressão barométrica, olha só como diminui. 21% de 253 equivale a 53 milímetros de mercúrio. Então a pressão parcial de oxigênio no pico do Monte Everest é muito baixa no ar inalado. E por isso que as pessoas que praticam esse esporte, né, que é a escalada, que é a subida em a subida em altas altitudes, onde a pressão atmosférica é menor, precisam carregar consigo torpedo de oxigênio, porque a inalação daquele ar com uma pequena pressão parcial de oxigênio é incompatível com a troca gasosa, porque imagine se no ar inalado eu tenho somente 53 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio. Lembra da figura anterior que conforme o ar é inalado, a pressão parcial de oxigênio vai diminuindo com relação ao ar alveolar. Então há uma redução ainda maior da pressão parcial de oxigênio no ar alveolar desses indivíduos que estão lá na altitude. Então, por isso que a troca gasosa não acontece, a não ser que se tenha oxigênio suplementar para aumentar a pressão parcial de oxigênio no ar
inalado e, consequentemente, aumentar a pressão parcial de oxigênio no ar alveolar para produzir uma diferença de pressão parcial que seja compatível com a troca gasosa. Então, por isso que praticar esporte em altas altitudes ou atividade física em altas altitudes é mais difícil porque a pressão parcial de oxigênio no ar é menor e, consequentemente, nós temos uma alteração importante na troca gasosa, podendo haver até hipoxemia grave, edema agudo de pulmão e morte por dificuldade de troca gasosa ou por hipoxemia em função da menor troca gasosa. Então, essa era o slide para encerrar nossa aula de hoje e dizer que nós estamos então à disposição na aula síncrona para discutir algum aspecto que porventura não tenha sido bem compreendido por vocês e nós nos colocamos então à vontade para responder as dúvidas e revisar o material que vocês porventura acharem necessário, tá? Muito obrigado.